Olá, Gerson Pérez aqui e nesta partida que eu trago aqui para o canal do Clube Xadrez Online, eu vou analisar um jogo que tem como tema os peões como arma poderosa no ataque. A gente não dá muita bola para os peões, a gente gosta de jogar especialmente com a dama, as torres, às vezes as peças menores, bispo e cavalo, mas a gente esquece que os peões são importantes ou para gerar expansão ou, como nessa partida, para simplesmente abrir linhas para o ataque. O jogo que eu trago para vocês aqui foi uma partida disputada em 2001, na Taça BCX, Brasília Clube Xadrez, Grupo B. Havia lá o Grupo A, né, os jogadores ali mais fortes, GMs, MIs, e o Grupo B de jogadores destacados também, mas digamos um nível um pouquinho abaixo. Bom, essa partida eu enfrentei um mestre da FIDE da Bolívia, Jorge Molina. É um jogador forte, é um MF, mas nesta partida eu acho que ele não estava muito inspirado não. Veja só o que aconteceu. Eu joguei aqui E4. Então, no meu repertório é bastante comum este lance E4. Há partidas que eu joguei D4, C4 também, mas E4 na maioria dos jogos é o que a gente vê mais, eu ali de brancas. C6, quem joga Caro-Kann geralmente busca posições mais estratégicas e fundamentalmente posições onde é possível trocar peças e tentar jogar um final ali mais técnico. Então as defesas semi-abertas, tudo que você joga de E4 e E5 é aberto. Tudo que você joga de E4 e as pretas não respondem E5 é o que a gente chama de semi-abertas. Siciliana, francesa, Caro-Kann, estas defesas, em sua maioria, nós temos um final superior para as pretas, porque elas expõem menos os seus peões. Eu joguei D4, então um centro aí bastante interessante, porque eu coloco os peões para cobrir toda esta formação aqui de centro. Ó, muito espaço no centro por conta desse centro clássico, D4, E4, centro de peões. E o C6 é para quê então? Para exatamente quebrar esse centro que eu faço. É muito difícil as pretas jogarem D5 quando o branco faz E4. Então a ideia da Caro-Kann é rapidamente poder jogar esse D5. E qual que é o problema ali das pretas? A casa C6, o cavalo agora não tem. Entre as várias possibilidades, cavalo C3, E toma D5, existe aqui até F3, variante fantasia, mas eu gosto de jogar esta aqui, E5. E5 é para aquele estilo um pouco mais aguerrido, mais agressivo, mais empreendedor, porque você gera mais espaço ali para as brancas, porém estica ali a sua cadeia de peões. Então as pretas podem em algum momento fazer C5 e aí já vou ter que jogar C3. Então você vai fazendo uma cadeia de peões onde as pretas podem acabar atacando pontos importantes dessa cadeia, a base dela, por exemplo, D4, o vértice dela, E5. E aqui o que é mais usual não é C5, que o meu adversário fez, é bispo F5. Então muitas partidas que eu joguei tem esse bispo F5. Esse bispo F5, a ideia é jogar uma francesa com um tempo de menos, porém com o bispo fora da cadeia. Então a francesa geralmente a gente faz E6 e o C5 é direto, na variante do avanço, a variante Nizovic. Porém o bispo fica lá em C8, preso. Quando joga o bispo F5, aí depois a ideia é jogar o E6 e C5. Você tem um tempo de menos, mas o bispo está fora da cadeia. E aí, contra esse C5, o D toma C5 é bastante usual. Mas, meses antes dessa partida, uma partida de 2001, eu havia jogado no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube, um aberto do Brasil, na última rodada enfrentado o MF Ricardo Teixeira, várias vezes campeão carioca e também viria a ser vice-campeão brasileiro. E eu joguei esta ideia aqui, ó. Isso foi na última rodada e acabei ganhando a partida. E aí,
Algum tempo depois eu fui jogar em Brasília este torneio e nesta rodada, então, foi na segunda rodada, eu apliquei também a mesma formação. Mas por que eu estou dando aquele peão ali de D4? A ideia do F4 é sustentar E5 e trabalhar para poder recuperar este peão, caso as pretas tomem, com o cavalo. Ou de B1 fazendo essa manobra por B3, D4, ou de G1 por F3, D4. A partida seguiu assim, ele tomou, e aí eu joguei cavalo D2. Mas professor, por que não pode jogar simplesmente cavalo F3? Que é a resposta natural. Cavalo F3, em seguida eu vou poder tomar aqui em D4. Acontece que aí as pretas poderiam cravar esse cavalo. O bispo, como as pretas vão fazer E6, ele não ficaria muito legal lá em C8, a gente fecharia esse bispo, então ele ganharia atividade e ficaria mais difícil para eu poder recuperar o peão de D4. Então, a ideia toda de jogar F4 passa por este lance aqui, ó, cavalo D2. E o que eu quero com esse cavalo D2? Cavalo D2, eu vou passar o cavalo para cá para poder tomar o peão de D4 com esse cavalo e não com outro cavalo. Aí cavalo C6, o meu adversário já faz a defesa ali de D4 e então eu jogo cavalo B3. Então eu tenho dois ataques e ele só tem uma defesa. Qual que é o próximo lance? Dama B6, que é um lance típico nessas posições. Então, mesmo saindo com a dama prematura aqui, quando tem essas estruturas ali de ataque em D4, proteção em D4, na francesa é extremamente comum esse dama B6, então o dama B6 atende essa ideia, né, de proteção de D4, mesmo saindo com a dama bastante cedo. E agora eu fiz A4. Qual que é a ideia desse A4? Partida esquisita, né? Partida estranha, porque esse peãozinho de A4 ali no sétimo lance, tanta peça para sair, eu ainda tenho que recuperar o peão de D4. É que na realidade eu estou querendo tirar a dama da proteção de D4. Então por isso que o A4 é importante. Como ele quer que a dama fique em B6 para proteger D4, ele vai fazer E5. E agora vem um lance importante, bispo B5. E aí eu cravo o cavalo, podendo recuperar com o cavalo toma D4. Ele joga bispo D7 para uma cravada. A descravada é interessante, porque agora ele tem acesso à casa D4. E só então eu faço a jogada natural cavalo F3, que na maioria das aberturas de E4, rapidamente se faz o cavalo F3. Até muitas das vezes ali no segundo lance, às vezes no terceiro lance, você tem esse cavalo F3. E ele sai agora apenas no nono lance. Então, foi um atraso proposital deste cavalo para o adversário não ter o bispo G4. Se o adversário joga bispo G4 agora, ele está cravado em C6, também seria uma perda de tempo. Bom, aí ele faz E6 e deixa recuperar D4. E eu vou tomar de quê? Aqui que está o detalhe. Eu não posso deixar o adversário entrar nesta casa C5, porque o bispo ficaria bem nessa diagonal. A resposta natural do branco seria cavalo toma D4, cavalo de B. Mas aí ele poderia fazer bispo C5. O que eu joguei então? Eu joguei com o cavalo de F, porque agora C5 está protegido pelo meu cavalo de B3. Se ele joga o bispo ali, eu vou tomar, e esse bispo dele é o bispo bom. O que é o conceito de bispo bom e bispo mau? Quem estudou lá o livro do Pachmann, Estratégia Moderna de Xadrez, e tantos outros livros que falam de estratégia, com certeza estudou esse tema. Então, quando você tem aqui os peões, especialmente os peões centrais, na mesma cor do bispo, então o bispo bom e o bispo mau é em relação ao seu próprio bispo. Então, este bispo de D7 ele seria mau. Por quê? Porque ele não tem atividade. Quando ele está dentro da cadeia, esse é um conceito que tem lá no Tratado Geral de Xadrez do Grau, ele é o bispo mau estático, de estátua, ou seja, ele está paradinho. Se ele está fora da cadeia, ele não consegue voltar, né, para proteger dentro da cadeia, mas ele tem mais atividade. Então, de todo jeito, ele é mau, porque ele é da mesma cor dos peões, mas ele tem atividade, está fora da cadeia. Então, o bispo D7 ali é considerado um bispo mau estático, está paradinho. E o bispo bom, então, das pretas seria o bispo de C5, o bispo de
F8 poderia, por exemplo, vir a C5. Por isso que a todo momento eu estou protegendo a casa C5. Então F8, A3 é uma boa diagonal para esse bispo, e esse bispo então configura-se o bispo bom das pretas, exatamente porque ele corre por casas de cor diferente aos peões do centro. Aí dama D8, então o meu adversário desiste de simplesmente pressionar a diagonal, porque em seguida eu vou fazer bispo E3 e coloca a sua dama em H4. Uma ideia aqui que ele poderia fazer é exatamente com a dama ali, fazer dama H4, e se eu jogo G3, dama H3. Então eu faço o bispo E3, e aí esse bispo é desenvolvido, protege D4, e essa ideia do dama H4 e G3, penso que a dama vai ficar muito fora de jogo, as ações aí iriam ocorrer mais na ala da dama, e essa dama ficaria meio fora de contexto. Aí cavalo H6, isso é muito comum nas posições, por exemplo, de francesa. O que meu adversário quer? Ele quer fazer trocas em D4 e depois entrar com esse bispo, com esse cavalo em F5. Provavelmente eu vou tomar de bispo para continuar protegendo C5. Ó. Ok, cavalo toma, vou tomar de bispo, porque eu preciso proteger a casa C5. Se eu jogo cavalo toma D4, meu adversário tem bispo C5. E aí entra este cavalo. Nessas posições é muito comum fazer bispo F2. Por que bispo F2? Porque ficando duas casas de distância entre o bispo e o cavalo, esse cavalo perde toda a possibilidade de ação aqui, para entrar no meu campo. Então o bispo protege todas as casas. Mas eu achei interessante aí, é um movimento de peão curioso, né? Desde aquele peãozinho que eu deixei em D4 para depois recuperar, mas o G4 tem a ideia então de expansão. Os peões a gente trabalha muito com expansão e com ruptura. Então o G4 está expandindo, está ganhando terreno, está ganhando espaço. E a ideia depois é fazer F5, que aí vai ser o quê? O F5 vai ser simplesmente a ruptura. Ganhar espaço é importante, mas romper a posição, você ganha espaço para as outras peças. Ou seja, abrem-se ali linhas, vertical, horizontal, diagonal. E aí ele toma, eu vou tomar de quê? Preciso proteger o quadro C5, tomo de dama. Então essa é uma partida bem temática em relação à casa D4. Sempre estão passando peças por D4, ficou uma casa importante, e C5 eu estou sempre de olho para ele não entrar com o bispo. Aí fez bispo toma, esse bispo é considerado o bispo mau, então ele abre mão dele. Esse peão, apesar de ser dobrado, ele é limitador em termos de espaço, que está dentro do campo do adversário. Então é um peão também que inspira cuidados para o adversário, mesmo dobrado. Aí B6, e aqui eu jogo F5. Ó. É importante esse lance, essa partida retrata exatamente a ação dos peões. F5, o que eu quero com ele? Gerar uma ruptura. Posso tomar em E6 e ganhar essa coluna F aqui, ó, totalmente aberta. Se o bispo joga em E7, posso fazer inclusive F6, que vai gerar uma ruptura também aí, que ataca o bispo e ataca o peão de G7, vai gerar troca e com isso vai abrir espaço. Ele fez bispo E7 e aí eu fiz uma jogada curiosa. Rei H1 pode parecer estranho. Professor, mas você está no ataque, as peças estão todas em cima, por que você jogou Rei H1? Primeiro que é uma jogada profilática, estou tirando o tema, se eu precisar mexer com esse cavalo, eu não tenho o tático dele aí, bispo C5, cravando a minha dama. Toda vez que o adversário tem bispos de casa preta, sempre coloque o rei na casa branca. Então, se houver algum problema de tema aí, o bispo de casa preta, se você coloca seu rei na casa clara, não vai ter problema. Então, já evita qualquer ação assim. E aqui eu fico tranquilo para poder simplesmente avançar. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai rocar, ele vai jogar torre C8. Então, Rei H1 é uma jogada de espera, uma jogada de proteção, uma jogada profilática, defensiva até, né? Porque profilática no sentido de evitar alguma ação futura do adversário cravando ali em C5, ou pelas casas pretas, né?
em alguma outra ação que as pretas fossem fazer. E aí o rei H1 na casa branca você não tem problema. Torre C8, então ele coloca a torre para jogar e ameaça C2. Aí eu tomo, porque agora ele não vai conseguir rocar, a minha torre em F1 impede que ele roque. E aí essa jogada é fina, porque não dá para fazer torre F8, trocar as torres, tomar de rei e aí jogar rei G8. Um roque artificial aqui. O dama D3 então prende, segura a torre dele em H8. Aí bispo C5, finalmente o bispo vai para C5 e agora tem uma jogada interessante. Esse cavalo, geralmente a gente pensa que a casa D4 seria a casa natural dele, porque por onde esse cavalo passaria? Cavalo D4, para tentar chegar em C6. Seria, então, a casa natural para esse cavalo. Geralmente a gente pensa passar esse cavalo por D4. Mas aqui não é possível, porque eu teria que defender C2, né? Porque quando eu tomasse de dama, ele tomaria em C2. Então eu tomo lá, porque agora vem uma jogada muito importante, de novo com a característica do quê? Dos peões como arma de ataque, para abrir espaço. Veja o lance que eu fiz, B4. Esse lance é exclamação porque ataca a torre. Se a torre simplesmente sai, eu tomo E5, eu vou ter o peão passado de B. E se ele toma, agora eu tenho então a abertura da coluna A. Então esse lance foi muito bacana, porque simplesmente eu ganhei a coluna A. G5, outro lance bacana também de peão. O que eu estou querendo com esse peão? Bom, dama tomar não pode, porque leva torre lá. Eu estou querendo simplesmente jogar G6 e criar uma nova ruptura, abrir espaço ali na posição. Aí ele fez torre C3, atacou a dama D4, e finalmente ele consegue passar a torre para F8. Eu tomo B4, então o peão que eu havia cedido com B4, estou recuperando agora. Torre C5, porque ele tem que proteger aí a diagonal, e aí vem um lance importante, imagino que seja aí duas exclamações, porque G5 é uma ideia bacana, né? Porque simplesmente uma hora eu vou jogar G6, mas olha, nesse momento, esse G6 aqui, é bacana porque simplesmente eu vou passar a dama para a ala do rei atacando E6 e G6. Então é uma jogada importante na posição e de novo quem fez? Peão. Então a gente fica preocupado com o manuseio das outras peças, mas fiquem muito atentos aos movimentos de peões. Eles ajudam bastante aí a fazer rupturas quando você precisa atacar e ganhar terreno, né? E ganhar terreno também, ou seja, gerar espaço na posição. Agora rei D7, aí realmente essa posição as pretas estão com grande dificuldade e aí eu já poderia ficar com vantagem decisiva agora, fazendo torre A7. Torre A7 realmente ficaria muito difícil ele segurar essa posição, porque torre A7, o que ele teria que fazer? Torre C7, aí torre toma, dama toma, por exemplo. A gente tem já essa torre no ar. E se toma de rei? Se toma de rei, nós vamos ter aí torre A1. E agora está muito difícil segurar a posição. Bom, mas o dama G6, voltando lá para o dama G6, também é bom. Porque agora eu fico ameaçando tanto torre A7 como dama toma G7. Aí ele fez dama E7, protegeu o peãozinho de G. Agora eu joguei torre A7, ele volta. E aí, nesse momento agora, que depois que terminou a partida, ele fez torre C8. Quando terminou a partida, estávamos analisando a possibilidade de torre B8, porque em seguida ele faz torre B8. Ele faz torre C8 e torre B8, como se tivesse perdido um tempo. Mas mesmo esse torre B8, ele teria ali dificuldade. Então, olha só, ele fez torre C8 e aqui eu poderia já jogar torre toma C7, realmente era muito bom, torre toma C7, torre toma em torre A8.
invadindo a posição. Se torre C8, eu jogaria torre A6. Sempre quando tiver essas debilidades, ó, peão atrasado, isolado, nós vamos bater nessa debilidade, nós vamos pressionar até ganhar. Então eu tenho peões fracos, o que eu vou fazer com eles? Atacar, pressionar para ganharmos. E as casas fracas eu vou infiltrar as peças ali, porque são pontos importantes para eu simplesmente trabalhar, né? Mobilizar essas peças para gerar ataques. Então aqui eu poderia bater nessas fraquezas, e se dama F8 eu jogaria simplesmente rei G2 e segura tudo. Mas eu fiz uma jogada curiosa aqui, que é difícil geralmente a gente encontrar esses lances, porque isso já exige uma boa visão de tabuleiro. Veja o lance que eu encontrei. Dama G1. Então dama G1, a dama está no ataque na ala do rei. Eu volto ela para a defesa, mas para pressioná-la da dama. Então realmente foi uma jogada importante aí. E aí ele jogou torre B8. Então a análise que a gente estava fazendo, ele poderia estar nessa posição jogando torre B8 direto. Aí eu fiz C4, um outro lance importante aí de peão, porque eu quero abrir, eu quero fazer C, toma D5 e abrir a posição. Aí ele faz G5, que é uma forma aqui de gerar, né, alguma ação na ala do rei, mas realmente a posição ela está muito difícil aqui para as pretas, porque a todo momento eu estou fazendo lances enérgicos, lances de pressão, e a posição das pretas cada vez fica pior. Aí rei D8, e aqui eu tomo e faço E6. Qual que é a ideia de E6? Bom, eu estou a 2 casas agora da coroação e abrir a diagonal, né? A dama pode participar trabalhando nesta diagonal. Rei B7, evitando ações aí como torre A8, e aqui eu já poderia joguei dama A4, um pouquinho antes, ao invés do E6, que pareceu uma jogada forte, mas havia dama F5, que era ainda mais forte. Por exemplo, rei B7, dama C2, ameaça dama C6, e aí se dama C5, eu faria dama H7. Rei C8, E6. Aí é legal, porque estava ameaçando dama D7. E aí realmente essa posição já não tem como segurar. Mas E6 também é bom e temático, porque agora eu jogo dama, ameaço ganhar a dama dele com dama 7, aí rei C8, torre C1, rei D8, dama C2, dama G7, dama C6, ameaço aí dama D6, e aí depois de dama B7, dama D6 ele abandonou, porque se faz agora rei E8, simplesmente eu tenho torre C7. Também dava até para jogar aqui torre F1, porque se ele joga D4, eu simplesmente faço rei G1. Então essa partida ela tem pontos chaves importantes de movimentos de peões. Vamos fazer uma revisão aqui rápido. Então, ó, primeiro a questão de formar um centro de peões. Então, D4, E5 formou uma estrutura ali de peões que dificulta a ação das pretas para desenvolver as peças. O cavalo F6, por exemplo, já não consegue jogar. Esse F4 é para sustentar E5 e fazer a manobra, caso ele tome, do cavalo. Ou seja, o peão sendo cedido também é uma ação de peão, para poder entrar na casa D4 com peça. Ó, o peão de novo jogando, ameaçando A5. Toma em D4. Nesse momento, ó, peão para ganhar o quê? Terreno. Então, controle territorial, aqui na ala do rei. O peão fica dobrado, mas dificulta ações aí das pretas na ala da dama. Então, incomoda também. F5, ó, novo movimento de peão para poder abrir linhas. Aí tomou em E6, abriu a coluna F. E B4, esse foi um lance importante aí na posição para poder abrir a coluna A. G5, outro lance fino também, ameaça G6. E agora, finalmente, G6 para passar a dama para a ala do rei. Então, de novo, movimento de peão. E aqui, um lance importante de peça,
mas precisou do movimento de peão de novo, C4, para poder abrir linhas. E aqui, novo movimento de peão, agora com E6, para poder ficar duas casas da coroação e abrir linhas. Então, abriu a diagonal H2, B8. E aí, simplesmente, esse peão de E6 vai decidir, né? Porque está dificultando a ação das pretas. E agora o adversário abandona. Então, essa partida mostra muito bem a importância dos peões para ações, seja para abrir espaço, as rupturas, para ganhar território. Então, fiquem muito atentos aí aos movimentos de peões. Muitas partidas você pode ganhar com um simples movimento de peão, ou como nessa partida, muitos movimentos de peões. Beleza, pessoal? Um abração, até o nosso próximo vídeo. Valeu!